Olá, estamos de volta com Hora da Saúde. Nesse segundo bloco eu continuo com a parceria do Dr. Marcelo Gobo Júnior, mais esse assunto, Dr. Marcelo? É sempre um prazer ter essa conversa, Glaucia. E agora também eu convido para a nossa conversa a Natália Duran Leite. Ela é nutricionista do Hospital de Amor Infanto Juvenil. Olá, Natália, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui. E agora nós vamos aprofundar nesse assunto que ainda gera muitas dúvidas. Vamos começar perguntando para vocês por que a introdução alimentar ainda gera tantas dúvidas, tanta insegurança, tanto conflito, principalmente entre as mães de primeira viagem. Então, é um assunto que está sempre em transição, muda muito. Antigamente era iniciar com uma papa doce, uma papa salgada, agora mudou o nome, não é mais a papa salgada. Para a gente realmente não incentivar a introdução de sal a partir do 6º mês. Na verdade, a introdução do sal é somente a partir do 1º mês, se puder ser adiado até o 2º ano de vida da criança. Então é um assunto que está sempre em transição. Antigamente nossas avós, tias tinham um jeito, agora é outro jeito. Antigamente a criança não podia comer o alimento mais grosseiramente amassado, agora o ideal é que seja grosseiramente amassado, não liquidificado. Então é um assunto que está sempre em modificação, em transição, então gera muitas dúvidas. As mães de primeira viagem, Dr. Marcelo, sofrem muito nesse momento? Sofrem. A gente, como a gente já começou a introduzir aqui, usa a comida como afeto, né? A comida conta da gente, conta de quem a gente é, de onde a gente vem, do que a gente gosta, qual que é a história da nossa família. E aí que entra a confusão. A gente quer, com a escolha da introdução alimentar, introduzir a criança a essa história, né? Culturalmente falando. Quando a gente vai fazer isso, a gente quer levar cuidado, né? Quer deixar um bebê saudável, uma criança saudável, com saúde, é o que a gente quer causar. E aí é onde entra a confusão, porque parece que quando eu vou seguir essa modificação, eu estou, na verdade, privando a criança de algumas coisas. E, na verdade, é o caminho inverso. É como eu levo com cuidado o que eu quero, de uma maneira de fato saudável, mas sem excluir a história, né? De onde eu venho, do que eu gosto, do que a minha família gosta. E na escolha sutil está isso que a gente acabou de comentar. Se eu falo papa salgada e eu quero evitar sal, então eu preciso colocar no nome aquilo que representa o que aquilo é, papa principal. É a principal fonte de energia, de cuidado. E é nesse detalhe que a gente consegue trazer para perto da gente a pessoa que a gente quer cuidar, seja ela uma pessoa grande ou uma pessoa pequenininha. E existem várias formas, né, como vocês disseram, de começar essa introdução alimentar. Quais são cada uma delas? Vamos falar especificamente de cada uma dessas formas? Muito legal. Existe recentemente a técnica que chama BLW, que é uma introdução alimentar guiada pelo próprio bebê. Então é onde a gente oferece na mão desse bebê alimentos em pedaços, em forma de tiras, para a criança realmente degustar, aprender a se alimentar. Ainda existem vários trabalhos sendo feitos, porque é muito importante o cuidado com o tamanho para a criança também não engasgar e sempre precisa ser assistido. E também existe a técnica, onde é a técnica mais conhecida, a padrão, onde a gente vai amassando os alimentos grosseiramente. Importante que tenham todos os grupos alimentares, não somente um deles. A gente também precisa resgatar a regionalidade. Às vezes a gente fala, precisa iniciar com batata? Não, se não tem batata na região, tem inhame, cará, não tem problema, mas desde que tenha o grupo dos carboidratos, o grupo das leguminosas, da proteína, a gente não pode esquecer também do grupo das hortaliças, que vem a fruta e os legumes de uma maneira geral, mas existem várias formas. E quando a gente começa amassando o alimento com 6 meses, a gente precisa lembrar de ir modificando essa consistência até chegar perto de 8, 9 meses, que idealmente já seria próximo à alimentação da família. Então, já começar a amassar menos, cortar em pedacinhos menores, a gente precisa lembrar que não podemos liquidificar e nem peneirar o alimento. Isso, eu achei muito interessante quando você falou agora há pouco. Por quê? Porque a gente vai perder todas as fibras, todos os nutrientes desse alimento quando a gente está peneirando. E a criança, ela precisa mastigar. Nessa fase 6 meses, ela já está própria para isso, ela já está pronta para isso. Na sua maioria das vezes, claro que existem algumas situações que não, mas na sua maioria das vezes ela já está pronta para isso e o alimento ele precisa ser triturado. Quando a gente liquidifica esse alimento, a criança só vai ter
a função de engolir, deglutir. Então, ela não vai trabalhando até mesmo essa parte da dentição, do maxilar, que é fundamental para a criança. Precisa começar já nessa idade. Sim, com certeza. Doutor Marcelo, e aí mais uma vez, a importância da regionalização dos alimentos, da origem dos alimentos e da cozinha afetiva, mais uma vez. Sim, e a gente acaba, né? Eu acabo de aprender uma coisa muito interessante. E é isso que é o segredo do negócio. A gente não perder as oportunidades de aprender e de descobrir. Igual quando a gente usa essas técnicas com a criança para poder estimular essa descoberta, a gente, enquanto pessoa que cuida, seja o agente comunitário de saúde, seja agente técnico de enfermagem, seja agente enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, seja agente médico, a gente aprende nesse detalhe. Que bacana, então está aprendendo também, doutor Marcelo, com a área da saúde. Com certeza, sempre. E olha só, em termos de desenvolvimento do bebê, existe algum sinal do bebê que indique que ele está preparado em termos de desenvolvimento para se alimentar para a transição? A mãe, como que a mãe percebe isso? Com certeza. Próximo aos 6 meses, a criança já começa a dar sinais, né? Eu falo que o nosso organismo é muito sábio, Deus também é muito sábio com todas essas questões, e a criança já começa a ficar próximo realmente de receber a introdução alimentar. A criança começa a sentar com o mínimo de apoio, diminui aquela protusão da língua, né, da recusa de querer jogar fora os alimentos ou até qualquer coisa, começa a levar na boca alguns alimentos e tem interesse também pela alimentação da família. Então ele começa a olhar, a querer pegar, isso já nos sinaliza de que a criança está pronta para começar uma introdução alimentar segura. Então a mãe não precisa ficar com medo quando a criança já dá esse sinal de colocar, porque a criança tem aquela fase, né, que coloca tudo na boca, então não é para ter medo, é para ficar atento. É para ficar atento, porém, desde que seja após os 6 meses. A gente precisa sempre reforçar que até o 6º mês é sem dúvida aleitamento materno exclusivo, não podemos introduzir nenhum alimento. Quando a gente fala em transição alimentar, né, é o que, como a gente já disse, deixa as mamães, principalmente as de primeira viagem, muito assustadas, elas podem procurar ajuda no Sistema Único de Saúde? O SUS oferece algum suporte? Elas devem procurar ajuda no Sistema Único de Saúde em qualquer lugar em que elas estejam. Então, se você é mãe de primeira viagem e está com dúvida, seja durante a gestação ou agora nesse momento de fazer transição, procura a unidade de saúde mais próxima de você, o serviço de saúde mais próximo e se informe sobre como fazer, esclarecer as suas dúvidas, porque é com esse tipo de situação que a gente vai ganhando independência, ganhando liberdade. A gente tem, enquanto equipe de saúde, né, enquanto Sistema Único de Saúde, condições de ofertar isso para todo mundo. A gente sabe também que a indústria de alimentos hoje oferece uma série de alimentos para crianças, para bebês, nessa fase da vida, da transição alimentar. Como escolher a comida ideal e quando optar pela comida industrializada? Esse é um tema que gera várias horas de conversa, mas é muito importante a gente pensar que o que vai fazer bem para a criança é a alimentação da maneira mais simples possível. Sem a gente estar introduzindo grandes alimentos, assim, preparações tão elaboradas, é a comida básica do brasileiro. Agora, com relação a alimentos industrializados, existem vários estudos que nos mostram que quanto mais cedo esse alimento é oferecido, essa criança, na sua vida adulta, ela vai sofrer com doenças cardiovasculares, seja ela diabetes, hipertensão arterial, seja dislipidemias de uma maneira geral. Então, é sempre optar pela comida mais saudável possível. E não colocar nos lanches intermediários uma fruta e não colocar um biscoito ou qualquer outra coisa industrializada. Sempre priorizar a alimentação da sua maneira mais simples. Quando a criança está na sua fase de desenvolvimento, ela vai descobrindo o mundo através dos sentidos, como a gente também, né? E qual que é o órgão sensorial da criança que é mais importante? Não são as mãos, como a gente que é adulto, a boca. E todo o senso de prazer da criança está nessa relação. Ela sente fome, ela chora, a mãe amamenta. Então é onde ela percebe carinho, cuidado, como se eu fosse te dar um abraço agora. É assim que a gente estabelece essa relação. Então quando a gente vai dar um alimento que é colorido,
ou que tem um gosto, uma textura diferente, é aí que eu vou atuar e vou estimular. E vou fazer com que essa criança comece a gostar daquilo. Quando a gente fala assim, eu vou dar uma comida sem sal, vai ser gostoso, a gente gosta do sal. A gente foi educado e foi descobrindo um mundo que passou a fazer sentido. E a gente sente isso. A comida de uma maneira diferente. Exatamente. Para o bebê, ele está descobrindo. Então ele ainda não sabe se ele vai realmente gostar muito daquilo ou não. A gente vai ensinar desse jeito. Quando você fala que ela vê a comida da família e leva a mãozinha para buscar, esse é o momento, é isso, é a curiosidade. Então ela vai comer e vai todo mundo falar assim, nossa, aquilo é bonitinho, vai incentivar. Então ele vai entender isso, é gostoso. E a gente pode fazer isso com aquilo que é saudável. E aquilo que é saudável da minha história. Então eu vou dar um pacote de biscoito ou bolacha recheada, eu vou dar a fruta do lugar de onde eu venho. O que eu vou ensinar para essa criança a gostar, a querer, a partir dessa coisa simples, que é um incentivo e mostrar, nossa, que legal. Né? E eu posso, como pai, como mãe, não gostar tanto, não aprender a gostar tanto. Mas nessa troca, a gente acaba entrando na onda e mudando também. Doutor Marcelo, você como médico da família, Natália, você como nutricionista, como é que vocês veem a seguinte frase? Como é que vocês analisam a seguinte frase? Meu filho não come comida saudável porque ele não gosta. O que vocês veem por trás de toda essa frase? Eu já respondo da seguinte forma. Ele não gosta porque quem ofereceu, quem comprou os alimentos que teoricamente ele está preferindo, né? Então, assim como o Dr. Marcelo colocou, a criança tende a várias curiosidades. Se ele começou a introdução alimentar com alimentos processados e ultraprocessados, que são os de pacote, ele vai tendenciar a querer esses alimentos, que são mais ricos em sódio, em açúcares. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Quem está comprando, a gente precisa sempre lembrar que a criança está aprendendo. A gente, né, os pais, os familiares, precisam ensinar da melhor maneira, da maneira mais correta, saudavelmente falando, sem sombra de dúvidas. Então, quem comprou, né, a gente sempre orienta. O ideal é não nem ensinar, nem oferecer. Já escutei uma vez uma frase, mas eu estava tomando um refrigerante e a criança teve vontade. A criança não tem vontade do que não é conhecido. O que ela tem vontade? É curiosidade, porque é um alimento diferente. Se a gente não oferece, a criança não vai tendenciar a querer esses alimentos. Ouviu muito essa frase também, doutor Marcelo? Com certeza, bicho, gente gosta de descobrir as coisas. É assim que a gente vai entendendo o mundo. Então, quando a mãe, o pai, vê que a criança está apontando para alguma coisa, querendo buscar, ela está querendo descobrir. Se você coloca uma fruta que é colorida, um caju, por exemplo, não é uma fruta típica aqui da nossa região, do Sudeste, mas tem uma cor muito bonita, exuberante. E eu coloco um pacote de biscoito fechado ali, né? O que a criança vai querer? Ela vai em cima do caju. Por quê? É um estímulo sensorial que é totalmente diferente. É uma cor, é um cheiro, uma textura que ela não conhecia, ela quer explorar. Mas então por que a mãe vai falar que ela prefere a bolacha, o biscoito? Porque nessa fase eu fui dando a bolacha e o biscoito, ela foi aprendendo que aquilo é gostoso. Aprendeu a comer. Ela sensorialmente vai ter uma predileção para aquilo que é doce. Já de fato, né? Isso é uma questão de proteção da natureza com a gente. O leite da mãe tem isso, então o leite da mãe é o melhor alimento sempre até os 6 meses. Então a gente é preparado para querer isso. E eu reforço isso muito com o alimento que é ultraprocessado. Aí eu ensinei que aquilo é gostoso, eu já quero, meu corpo já vai gostar, e eu plantei esse hábito. Mas a vontade da criança vai ser por querer aquilo que é mais bonito, mais colorido, com um estímulo diferente. Se a gente não fizesse essa opção, esse cuidado, ela iria instintivamente querer aquilo que a gente vê que é saudável. Tá gostando do assunto? Nós estamos falando hoje sobre alimentação infantil, transição alimentar. Eu me despeço agora do Dr. Marcelo Gobo Júnior. Dr. Marcelo, muito obrigado pelas contribuições mais uma vez. Eu que agradeço por poder aprender com você e com você, Natália. E a gente continua aqui com a Natália Duran Leite, ela que é nutricionista do Hospital Infanto Juvenil, Hospital de Amor Infanto Juvenil. E daqui a pouquinho, as principais dúvidas dos telespectadores. Você continua com a gente.